Ok, pessoal. Então, aqui eu vou começar a fazer umas demonstrações. Esse caderno aqui, ele tem folhas lisas, é um caderno de desenho, certo? Ele tem folhas lisas e a gente poderia dizer que é como se fosse um sulfite de uns 150, 180 gramas. É uma folha mais encorpada, tá? Ela é mais grossinha, mas ela é bem lisa. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou fazer demonstrações aqui e vou ir alternando os elementos, os materiais que eu estou usando, para dar para vocês umas ideias de técnicas para aplicar aquela ideia da escala tonal que a gente falou no vídeo anterior quando eu estava analisando ali a foto, né? Então eu vou pegar aquela foto como referência e vou trabalhar aqui com escala tonal. Vou ir trocando de técnicas, mas eu vou começar com a caneta Nanquim, ok? Então, quando a gente vai lá naquela foto, lá naquela escala tonal, a gente viu que a gente tinha, né, uns 4 tons escuros, né? Então aqui, em cima do meu papel, eu meio que vou fazer uma escalinha para mim. Você não é obrigada a fazer essa escala. Eu gosto de fazer. Eu estou usando uma 0,5 aqui. Eu tenho também uma 0,8 e uma 0,05, tá? Essas canetas aqui, esse material aqui, essa aqui mesmo que eu estou usando, ela está meio que acabando a tinta. Então eu vou fazer aqui a demonstração e talvez eu troque ela ainda. Mas elas variam a grossura e, portanto, vai variar também a qualidade. Eu já vou trocar agora, que essa caneta não está boa mesmo. Ela vai trocar a variedade das achuras que nós vamos fazer. Nós vamos fazer aqui uma escalinha tonal, como eu tinha feito lá, né? Aqui no topo, os nossos 4 valores lá. Então, estou fazendo aqui. Eu tinha falado lá que o preto ia ser o nosso valor mais escuro. Então, esse aqui praticamente a gente pode preencher inteiro. Você repara que eu tô aqui com essa caneta 05, eu tô fazendo linhas, né? Tô fazendo, deixa eu ver se eu consigo focar isso aqui um pouquinho melhor, mais próximo, né? Mas eu tô aqui no topo fazendo esses quadradinhos, então essas linhas que eu tô fazendo aqui, elas estão bem próximas, porque aqui vai ser, nesse quadradinho aqui, o meu valor mais pesado, o meu tom mais escuro, né? Aí aqui eu faço um trançado, vou fazendo num outro sentido, também bem próximo. E a gente vai construindo aqui uma achura, né? Uma achura já num valor bem pesado, assim, que vai ser a nossa chave baixa. Estou fazendo aqui o mais forte. Só para a gente ter. Porque o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma gradação. Aqui está o mais forte. Então, entre. Aqui está o branco absoluto. A gente pode colocar aqui alguma coisa bem de leve, para ser um tom mais claro. Aí aqui a gente pode fazer uma outra aplicação. Aqui a gente pode fazer uma outra aplicação, né? Você repara aqui que esse tom aqui está mais claro e esse aqui um pouco mais escuro. E aqui a gente pode fazer ainda outra. Veja que as linhas estão próximas. Mas aqui, para dar um destaque, eu vou fazer já um trançado. Eu vou fazer linhas no outro sentido. Então você veja aqui que a gente meio que tem representado através de Ashura. E Ashura o que é? Ashura é exatamente isso. É você pegar e fazer linhas que vão dar pra gente uma noção de volume. E vamos mostrar isso aqui na aplicação do desenho. Mas como a gente vai trabalhar com uma caneta Nanquim, então eu vou usar essas escalas aqui para fazer o nosso desenho.
assim nós temos o nosso caderninho. E aqui eu vou trabalhar, usando essa escala que eu fiz aqui em cima, né? Eu vou trabalhar aqui com o cubo, né? Então eu vou fazer aqui o desenho. Então eu vou lembrar para vocês, mais ou menos o que eu fiz lá. Você veja que já vou desenhar até direto com o nanquim aqui. Porque é um exercício. Pensem nisso como sketchbook de vocês, né? Então essa linha que eu estou fazendo é aquela primeira aresta lá do cubo. Se vocês forem olhar lá o outro vídeo, vocês vão ver. Aí agora eu faço aqui a base. Eu estou olhando para a foto ali, né? Tem a foto de referência. Eu faço a base, certo? Então aqui está largura, profundidade. Aí eu posso puxar já aqui aquelas que vão ser as minhas alturas lá no fundo. E eu já tenho aqui praticamente as duas faces do meu cubo. Aí aqui eu vou marcar a altura dele. Um detalhe, para a perspectiva dar certo, um truque que eu vou falar para vocês é o seguinte. Essa linha aqui e essa outra que eu vou desenhar agora, elas devem convergir para um ponto lá no horizonte. Então se essa está indo para lá, o legal é que em vez dessa daqui abrir ou ir para outro lado, ela meio que feche, meio que faça que vai se encontrar lá. Então a gente dá uma puxadinha, dá outra puxadinha. Você veja que eu estou fazendo aqui, a caneta está meio falhando, isso está ajudando. Aqui vai ser a mesma coisa, elas vão, como se fosse numa perspectiva, elas vão se encontrar lá no infinito. Então a gente dá uma inclinada nessas linhas aqui. Elas vão meio que se encontrar e o mesmo vai acontecer da linha que sai daqui, né? Então elas têm uma tendência a se estreitar e se encontrar lá no horizonte. Estou falando isso para vocês não fazerem aberto, porque às vezes a pessoa pega e puxa para um outro lado aqui e a caixa fica esquisita. Então isso aqui ajuda a gente. Aqui tá fechando com essa linha aqui que sobe, as duas que se encontram, tem o meu ponto, né? O outro ponto aqui com a altura, né? Eu já tenho duas faces e para fechar a última, a mesma coisa, né? Essa linha vai para lá, elas meio que vão se encontrar no mesmo ponto. Então essa daqui também converge. Se vocês tiverem alguma dúvida, isso aqui que eu falei de convergir e tal, é meio que uma noção básica de perspectiva, bem básica. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, quiserem trazer para a sala de aula, fiquem à vontade. Você veja que aqui eu já tenho a estrutura do meu cubo, que eu desenhei primeiro as arestas, né? Então aqui eu estou trabalhando de desenhar as estruturas, a profundidade e a largura. E aqui atrás eu vou colocar uma linha que vai ser a minha linha da mesa que está segurando esse cubo. E eu posso, se eu quiser, fazer o recorte aqui. Não precisa fazer essa moldura, mas eu gosto de fazer, porque eu falo com vocês de que a gente sempre vai estar trabalhando dentro de um frame, dentro de um quadro. A gente sempre vai ter limites. Então é legal ajudar aqui, de repente, a fazer o desenho com esses limites, né? Ajuda a gente a pensar aqui a composição. Não é obrigatório, mas eu acho que pode ser interessante. A face mais clara do cubo é essa aqui. Eu vou operar da seguinte maneira. Aqui no topo, né, eu fiz essa escala, eu vou incluir mais um quadrinho aqui. Esse aqui vai ser o meu valor mais claro. Eu estou determinando aqui agora. Eu olhei lá, né, na foto, eu sei que eu tenho uma escala lá que eu fiz, que eu usei alguns cinzas, mas eu vou deixar a face principal branca. E eu vou usar... Então, esse aqui vai ser meu valor mais claro, meu highlight. E esse 2 aqui é onde eu vou aplicar, por exemplo, aqui em cima, né? Então, eu volto lá para a referência. O que eu estou fazendo? Eu estou mudando, usando outras significações aqui, porque você não precisa necessariamente fazer igual o que está na foto. Você não precisa fazer um cinza aqui porque está cinza na foto. Como é um desenho preto e branco, usar o branco ajuda muito. Então aqui, eu já vou fazer aqui em cima o tom. Isso aqui é a Ashura. O legal é que a minha caneta ela tá meio que falhando. E eu tô pegando leve também. Se você apertar mais a caneta, vai sair risco mais forte, né? No caso dessas daqui. Por exemplo, se eu apertar aqui, sai um mais forte se eu fizer pressão. Eu estou fazendo leve. E daí o que eu vou fazer? Essa Ashura que eu estou aplicando ali, eu vou aplicar aqui na mesa também.
a mesma textura que eu apliquei lá em cima. Só que aqui acho que eu vou lembrar para vocês que tinha um reflexo, né? Tem um reflexo que bate aqui. Então eu vou fazer as minhas linhas para cá, né? E vou me orientar para fazer aqui a superfície da mesa. E como ela está paralela ali com o topo, né? Ela é paralela ao mesmo plano, ela está recebendo mais ou menos a quantidade de iluminação parecida, e a gente pode ver isso ali na foto. Eu uso esse artifício aqui. Fiz aqui uma área, né? Aí a outra vai ter o meu grau mais pesado, né, de sombra. Eu posso usar esse 3 aqui. Talvez o 4 e daí por fim o 5. Então eu vou aplicar aqui o mais escuro, que seria essa lateral aqui. Essa lateral aqui eu posso aplicar eles já mais próximos. Você vai ver que dá uma tremidinha na mão, mas está tudo bem. Essa coisa do traço tremido, você não precisa fazer necessariamente um traço retinho, né? A mão humana, né? A gente tem as nossas falhas, né? E esse tremido dá um aspecto assim de feito à mão que é bem legal para certos tipos de ilustração. Então, no momento que a gente está estudando aqui, que a gente está aprendendo, não se preocupe com isso aqui. Veja que tipo de linha que vai se formando, né? Como é que é a qualidade dessa linha, e veja como é que fica a qualidade da superfície. Eu apliquei aqui, você veja que como está mais próximo, já dá um peso maior nessa área aqui do que a de cima, né? E daí o que eu vou fazer? O fundo. Esse fundo aqui é um trançado, é o mais escuro que eu vou ter. Então eu vou aplicar uma primeira mão. E daí aqui, gente, aqui entra uma das questões do trabalho com a Ashura, que é a paciência de desenvolver isso. Você veja, eu estou aplicando aqui as linhas, elas estão soltas. Se você quiser fazer com régua, pode fazer com régua. A linha vai ficar com uma outra qualidade, tá? Não é assim, tipo, é obrigado a fazer com régua. Se você faz com régua, você vai ter linhas bem mais retas. Dá para fazer com linhas bem retas à mão também, isso requer prática, né? Mas dá para fazer assim com mais firmeza e tal. Só que eu estou fazendo primeiro com pouca pressão e deixando mesmo, né, essa qualidade da linha mais tortinha. E tentando fazer aqui relativamente, né? Então dá para ver que essa linha aqui está bem mais próxima, né? Esse fundo que eu estou fazendo, do que aquele outro primeiro meu, né? Eu vou puxando aqui, vamos tentar. E daí entra a paciência, né, gente? Porque o trabalho de Ashura é isso aqui mesmo. Você vai fazer um padrão de linhas para um lado, mesmo que você faça com régua, né? Você vai fazer um padrão de linhas para cá, e daí vai fazer um padrão de linhas para o outro sentido. Vamos fazer um emaranhado aqui, né? Uma trama. É uma trama de linhas que a gente vai fazer, vai trabalhar aqui. Eu estou trabalhando com linhas, mas existem outras formas de trabalhar, a gente vai ver depois, eu vou mostrar, acho que isso na aula, ou no vídeo daqui a pouquinho, né? Que existem outras formas. Estou falando aqui, eu estava com a cara virada, espero que isso saia no microfone. A gente vai desenhando, vai se interessando pelo desenho e acaba esquecendo que está gravando. Então aqui, eu vou agora fechar essa área do fundo aqui que eu fiz, né? Então eu vou começar a trançar aqui, fazer um outro, vou fazer um tom um pouco mais escuro, pendendo para aquele preto mais fechado lá. Eu podia pegar e bancar o louco e pintar tudo, mas eu vou ir aos pouquinhos, porque eu acho que dá para ter uns efeitos bem legais nesse fundo. E isso aqui basicamente já é a nossa Ashura, né? A nossa trama de Ashuras. Aquele risco que eu tinha feito aqui, pode deixar ele ali, como a área vai ficar mais escura, ele provavelmente não vai chamar tanta atenção. Cada vez que eu passo mais linhas, esse risquinho aqui vai chamando menos atenção.
E ilustração é paciência. Você tenta fazer mais ou menos igual, mas vai dar diferença, assim. Mesmo que você faça com régua, né? Você pode até tentar calcular ali, fazer 1 milímetro de espaçamento, medir na régua, mas eu acho isso gasto de energia à toa, sabe? Acho que vai ficar uma regularidade e a gente incorpora isso no desenho, né? Essas variações, né? O fato de não ficar mecânico ajuda a distinguir esse trabalho do trabalho que a gente desenvolveria, por exemplo, no computador, né? Aqui você está percebendo que um dos motivos de ficar meio irregular é que eu vou fazendo as linhas bem devagar. Se você fizer elas mais rápido, você vai ter um outro tipo de linha. Daí eu vou devagar. Eu quero bem esse controle aqui. Quando chega perto aqui dos detalhes, a gente pode dar um acabamento melhor. Estamos aqui. Vamos fechar um pouquinho mais essa trama aqui. Posso puxar linhas verticais aqui. E daí a gente vai fechando essa área. Você perceba que trabalhar com achura, com linha, fica legal. Eu acho que dá um efeito, uma qualidade para o desenho bem bacana. Mas perceba que isso requer paciência. E você percebe assim como vai ficando, olha só, o contraste, né? Vai dando. Aqui acabou ficando um pouco mais pesado, depois eu vou ver equilibrar um pouco melhor, né? Mas a gente vai fazendo aqui o nosso fundo. Temos já um fundo que está mais próximo do preto mesmo. Posso até reforçar um pouquinho mais aqui. Né? Uma área mais escura aqui. E daí a gente pode até ir trabalhando outros sentidos ainda, fechando ainda mais a trama. E daí a gente vai aproximando daquele valor que a gente tinha lá, o nosso número 5.
Aí aqui ainda eu vou trabalhar só um pouquinho aqui, só para dar um pouco mais de peso aqui para essa lateral. Então, estou fazendo umas alterações aqui, estou colocando porque eu acho que podemos passar uma ideia de que ela é um pouco mais escura. Isso tudo na base só da achura, né? Só da trama. Tem outras formas de fazer achura, tá, gente? Eu estou fazendo aqui essas traminhas aqui, elas dão um determinado efeito, mas existem outras maneiras, tá? Dou uma olhadinha lá no meu modelinho e daí eu vou ver que ele tem uma sombra, tá? Que projeta ali tal, que é mais escura aqui atrás, que também eu posso trabalhar ela com linhas que tem uma outra inclinação, se sobrepondo de outra maneira. Com outro tipo de proximidade entre elas. E daí aqui eu posso até fechar mais essa trama. Muito mais. Veja, eu estou deixando um pouquinho mais escuro aqui. Então você perceba que posso trabalhar com tonalidades aqui, com variações, usando a Ashura, de um jeito que pode ficar muito interessante, né? Então esse primeiro aqui, fiz só com a canetinha com Ashuras. Mas a gente que trabalhou aqui assim pode trabalhar de um outro jeito, né? Com a mesma canetinha, fazendo lá o nosso mesmo cubinho. De novo, primeiro a altura. Seguindo aquela ideia que eu tinha feito aqui, tá a estrutura. Desenhar de novo aqui a base da minha mesa. E seja que esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou pegar uma caneta um pouquinho mais pesada, a 0,8. Vou deixar a mesma relação que eu tinha antes, né? Esse lado vai ser o mais iluminado, o fundo vai ser mais escuro. Vou combinar a 0,5 e a 0,8. Então aqui em cima eu vou colocar só umas linhas, aqui embaixo também. Né? Aqui a lateral. Você veja que eu vou escurecendo ela, mas com uma linha, uma textura, uma ordem muito mais solta que eu estava fazendo lá em cima. Né? Isso que eu estou fazendo aqui é para mostrar para vocês que sim, a gente pode trabalhar com linhas retinhas, mas a gente pode trabalhar com diversos outros tipos de informação, diversos outros tipos de linha, certo? E você veja que eu não preciso necessariamente fechar tudo. Você veja que enquanto lá eu trabalhava, fiz uma trama para um lado, numa determinada ordem, e depois, né, fiz para outro, aqui eu já estou... a minha trama é um emaranhado, né? A minha trama é mais caótica que assim. Eu posso reproduzir, né? Pode ser que aconteça de eu invadir uma área que eu não queria invadir, os contornos não ficarem exatamente bem definidos, mas aí a gente vai incorporando isso aqui. É como se a gente também pudesse trabalhar com pontilismo,
Não que eu vá misturar aqui, aqui eu estou fazendo só com essas linhas, mas eu poderia fazer achuras numa escala tonal que começasse com poucos pontos, aumentasse esses pontos e mais e mais, até fechar. Então, esse que é o lance bacana dessa brincadeira que eu estou mostrando para vocês. Não precisa ser só risquinho, pode ser pontos, podem ser curvas, né? Arquinhos, ou no meu caso aqui embaixo, né? Garatujas mesmo. Vai depender do tipo de estrutura que você quer, mas o raciocínio sempre vai ser esse. Por exemplo, eu esquadrinhei, eu peguei uma foto de referência. Vejam que vão ter áreas que você vai colocar uma chave mais baixa, isso é, vão ser áreas mais escuras, né? E você vai ter áreas mais claras, chaves mais altas, né? Que vão ser as partes que podem deixar o papel em branco até. E você também vai ter entre uma e outra as chaves médias, que são aqueles tons mais intermediários, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz isso aqui, posso colocar aqui embaixo, porque ela vai ter aquela sombra que a gente tinha visto lá. E a gente tem aqui o tal do cubo com uma outra qualidade gráfica, certo? A gente poderia repetir isso colocando o pontilismo, só que o pontilismo tem que ter uma paciência danada. Você sempre vai ir lá ponto por ponto e à medida que você afasta esses pontos ou você une eles, você vai ter gradações mais pesadas. Então considerem isso aqui. Então veja que isso aqui foi bem mais rapidinho de fazer, né? A gente trabalhando aqui com esse cubinho. Então, dois tipos aqui de desenho com caneta. Uma achura mais regular, né? Pode fazer isso aqui com régua se quiser. Linhas retas que vão compondo uma trama, ou desde traços garatujas, assim, rabiscos, até pontilismo, né? Você pode ir criando o teu desenho de outras maneiras, com linhas de arco, né? Então você não precisa necessariamente trabalhar, né, só com achuras retas, certo?